Pronto. Gravando. A Camila falou, nossa, hora de leitura para tentar entender um pouquinho por aqui. Para a galera da filosofia deve ser mais fácil. Nem tanto, Camila. Não é tanto, não é mais fácil assim, não. É muito difícil, Doutor, né? continua sendo muito difícil, mas não é difícil, porque muita gente tem essa coisa da dificuldade, né? Como o Heidegger escreve muito difícil porque ele quer se fazer, né? Sei lá. Cara, não é a dificuldade do próprio pensamento mesmo, né? A dificuldade da própria. É mais fácil a gente entender Hegel, é mais fácil a gente entender Kant, O Nietzsche, até Hegel. mesmo Nietzsche. É mais fácil, as pessoas acham que Nietzsche é muito fácil, Nietzsche é complicadíssimo, mas assim, do que Heidegger, porque ele quer quebrar com essa linguagem nossa técnica, entende? Então, por isso que os conceitos são todos juntos, né? Ser no mundo, ser para a morte, né? Parece um neologismo fabricado, mas na verdade é a necessidade mesmo do pensamento, né? De a gente conseguir pensar. Não é nenhuma afetação, entende? Assim, eu quero fazer difícil, não, não, vou escrever difícil aqui para ficar legal na fita, entendeu? Também, Juliana, eu também fico perdidinha com as petições lá da minha irmã. Hoje em dia ela é delegada, às vezes já fui lá na DEAN dela, ela me mostra assim, me pede ajuda. Boa tarde, Mariana. Me pede ajuda assim com os processos, muito engraçado, que a gente discute, né? Assim, as causas lá que ela tem. E aí eu falo assim, Juliana, traduz, porque a gente pode conversar sobre o caso, mas assim, você traduz porque eu não entendo. É como a gente de fora na filosofia. E mesmo eu, que já estou há 15 anos, até hoje, assim, Hegel para mim é um mistério, Heidegger é um mistério, tudo um mistério. A gente só está querendo caminhar, né? Tentar Eu, entender. Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E quanto mais a gente sabe que nada sabe, mais a gente aprende, né? Quanto mais a gente sabe que não sabe, porque se começar a achar que sabe, já acabou, né? Que aprendizado que tem. Né? eu estudei Hegel na graduação, fiz minha dissertação sobre a dialética hegeliana. E bem difícil também. Ah, sim, Marco Aurélio, tem Fenomenologia do Sartre, espírito. Pascal, Descartes. Descartes, mais ou menos. É, leitura mais fácil, né? Não é mais fácil, é porque é o nosso mundo de sentido. É o mundo da ciência, entende? Então a linguagem é toda científica. Por isso que a poesia é tão difícil para nós, né? Uhum. Você pega o Tao Te Ching, o chinês, é um livro chinês de 5.000 anos. Eu tenho certeza que hoje em dia não, os chineses acho que não, porque os chineses estão totalmente ocidentalizados, né? O pensamento lá é totalmente ocidental, mas assim, É híbrido misturado. misturado, mas o que prevalece ainda que você diga que o socialismo é filho do capitalismo, é tudo europeu, entendeu? A língua prevalece, que eles têm de língua ainda prevalece, mas assim, tem escola, faculdade, economia, está totalmente dominado, entende? Mas assim, eu tenho certeza que, sei lá, quando o Tao Te Ching foi escrito, que para nós em forma de poema, né? Eles entendiam aquilo assim, como a gente entende um texto científico hoje, entende? O mundo de sentido permitia isso, né? O mundo deles permitia isso. Para nós, a poesia é uma coisa assim, que tá falando de, né? É o contrário, né? Então, assim, e a filosofia também, né? A filosofia, quando ela não se propõe a ser tão científica assim, aí que fica mais difícil, entende? Quanto mais metafísica, né? Mais Quanto complexo de mais, quanto entender. mais metafórica, Metafórica. quanto mais é mais difícil mesmo, cara. Não porque a gente é burro, não, é porque a linguagem nossa do nosso mundo, que nos constitui, não permite muito, entende? Você tem que meio que dar uma quebrar, sabe? É igual o Nietzsche falou, é martelo. Tem que martelar a metafísica, assim, ó, pá. Entende? Pra gente conseguir alguma. Já tô gravando, né, Tô? Vou falar besteira. Tá gravando. Você conhece bem do Churran, Manuela? Esse autor pop aí da Não, filosofia do momento? não conheço. Ele escreve mais fácil, só que é bem denso também, né? Se for fácil, assim, muito fácil, Tem que desconfia, ficar com o porque pé não é fácil. atrás. Não é Não é tão fácil pra fácil gente, assim, mas é entende? uma escrita mais acessível, né? Sim, Ele fala que sim, tenta ser um jornalista da filosofia, né? Jornalismo radical e tal. Seguindo Foucault. Eu vi uma reportagem dele sobre isso. não conheço. Não conheço a obra dele. Mas, assim, é complicado, sabe?
Assim, até para você pegar um filósofo e se aprofundar, são anos e anos e anos de estudo de um pensamento, né? Pra gente, eu não me considero filósofo, me considero uma professora estudiosa, entende? Filósofo, para mim, são esses caras, sabe? Heidegger, Nietzsche, Platão. Então, assim, você pegar um pensamento desse e se aprofundar, já vai te demandar um tempo grande, né? É complicado, tem que gostar, né? Tem que amar. Mas é bom que esses cursos, eles são bons, esses cursos pequenos, porque foi assim que eu entrei também, sabe? Foi esses resumões, assim, porque esse é um mini curso, né? Esses resumos que me fizeram cair dentro, sabe? Eu falei assim, não, agora eu quero isso, eu quero estudar isso, me aprofundar, né? Então, assim, não é que não é válido, né? É claro que não é com a profundidade que teria um estudo, mestrado, doutorado, mas é a porta de entrada, né? Mas dá para aprender muito, com certeza. Gente, acho que eu vou começar, que já são 4h10. 4h10. Gravando, já está gravando. Eu vou botar aqui o texto. Onde está? Onde que é minha marca aqui? Esqueci. Uma guia. Abriu? Tá abrindo. Sim. Abriu aí? Abriu. Tá. Então, a gente parou na problemática do mundo. Eu só quero. Eu acho que tinha alguns alunos que quiseram assistir, novos. Eu só quero deixar claro assim, que eu escrevo as aulas que eu vou dar sempre, porque essa filosofia, como ela é muito rigorosa, eu não faço muito PowerPoint, porque PowerPoint eu acabo me perdendo às vezes. Eu acabo começando a falar de uma coisa, vou para outra, vou para outra, vou para outra, e não sigo o rigor do que eu proponho como apresentação dessa filosofia. Então, eu prefiro escrever textos, tá, sobre a aula, porque aí vai seguindo certinho a questão, tá? São textos, assim, não é fácil, né, como a gente estava falando, mas a gente pode tentar aí abrir um pouquinho do nosso muro, né, metafísico, nosso muro da educação científica absoluta que a gente tem, né? E a gente estava falando, nas 2 últimas aulas, né, ficou 2 semanas aí sem, da problemática do mundo, né, do mundo de sentido, né, do ser no mundo. Né? Para Heidegger, esse fenômeno ser no mundo, ele tem que ser muito bem compreendido, porque sem esse fenômeno a gente não consegue compreender, assim, praticamente nada da filosofia dele, e nem posterior. Tá? Como eu disse nas outras aulas, eu senti necessidade de dar esse curso, porque tem muitos cursos sobre Heidegger, mas poucos sobre Ser e Tempo. Tá? E Ser e Tempo é, a meu ver, a estrutura base para toda a filosofia dele, porque sem essa compreensão do que é o Dasein, do que é o ser do homem enquanto ser no mundo, não tem muito que a gente vai partir do pressuposto que a gente tem de compreensão de mundo de sentido, que é a partir do pressuposto das individualidades do sujeito, né, da subjetividade, e vai falar da filosofia a partir disso sem nem ver que está falando a partir desse lugar. Né? A maior parte das vezes, muitas vezes a gente faz isso. Heidegger quer quebrar com isso, quer quebrar mostrando o fenômeno ser no mundo do Dasein como um ente, como um ser completamente enquanto possibilidade, tá? Enquanto pura possibilidade temporal de sentido, temporal, desculpa, meu telefone está tocando aqui, não é o celular não, da casa, temporal de sentido, e a gente só pode compreender a temporalidade da compreensão do ser, porque para Heidegger nós somos só compreensão do ser, nós não somos uma mente que tem um corpo que tem um espírito que tem frente à natureza, não. O Dasein para Heidegger é só um fenômeno de compreensão. Tá? O que nós somos? Um fenômeno de compreensão. O que o outro ente que não tem a forma do ser do Dasein é? Não sei. A biologia vai se arriscar e dizer que é isso, 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 e vai dizer que a verdade da totalidade é o que a biologia e a física diz. Não, isso é uma verdade. Tá? A gente não sabe
Isso é uma verdade que se dá a partir da estrutura da compreensão desse ente que nós somos. E uma verdade intramundana, tá? Interior ao mundo de sentido no qual nós nascemos, no qual nós somos lançados, que é o mundo da tecnociência europeia, que é o mundo da tecnociência, do conhecimento enquanto ciência. Tá? Outros mundos de sentidos, você não pode dizer que um índio de 2.000 anos atrás olha para o ente a partir da biologia. E nem pode dizer que a biologia é evolução, tá, do conhecimento. Não. Biologia é interior ao mundo de sentido que vê a natureza da forma da biologia. Esse mundo de sentido nosso da tecnociência ocidental. Tá? Heidegger ele não vai desmentir isso, porque toda verdade é sempre uma verdade intramundana. Se uma verdade é sempre uma verdade intramundana, isso quer dizer que não deixa de ser verdade. É verdade. Isso não é absoluta. Ele só quer mostrar que a verdade, ela é verdade, ela se comprova, tá? Eu posso aplicar esse conhecimento da natureza, ele vai se mostrar comprovado, mas o problema da razão ocidental, da ciência, é que ela se quer absoluta e que ela se quer como um único conhecimento rigoroso acerca do real. Tá? Resumindo bastante, é daí que Heidegger vai, no final da vida dele, para a poesia, para dizer que o conhecimento mais rigoroso acerca do real, da natureza, do homem, de tudo que há, é o discurso poético, e não o discurso da ciência, mas ele vai fazer toda essa estrutura, tá? Para mostrar para a gente que a gente não tem que negar nada, porque a gente já nasce lançado no mundo que não tem como você negar, não tem como negar que eu uso o computador aqui para dar aula, né? Não tem como negar isso. O que eu tenho é que galgar algum tipo de liberdade, entende? A filosofia, o que ela pode dar para a gente é algum tipo de liberdade frente ao estabelecido, à significação de mundo estabelecida. Tá? O questionamento, a meu ver, né, não é nada além disso, né? Galgar essa genuína liberdade, né? Que liberdade você pode estar preso numa prisão e ser mais livre do que qualquer pessoa livre aí pela rua, né? Como o Goethe, por exemplo. Né? Bom, então a problemática do mundo, que é uma forma do ser, da compreensão, a compreensão do ser, como eu falei, ela engloba todos os fenômenos do Dasein, né, dessa estrutura que é enquanto compreensão. O mundo é um momento dessa estrutura, porque a significação é a linguagem, tá? Linguagem para Heidegger não é linguagem falada nem escrita, linguagem é tudo. Linguagem é o fenômeno da compreensão. A linguagem ela é tudo, absolutamente tudo. Eu não tenho como me reportar a nada, a nenhuma coisa, a não ser pelo filtro da linguagem. Eu não vejo como um passarinho vem pós aqui, pós aqui, pós aqui e pós aqui. Para ele não é quadro, para ele não é livro, para ele não é sofá. E para a gente não tem como não ser, né? Então, assim, esse filtro da linguagem que nós, enquanto um fenômeno de compreensão, somos, eu não gosto de falar temos, porque parece que a gente é um ente antes que tem linguagem. Não, nós somos absolutamente linguagem para Heidegger. Tá? Todo o nosso ser é linguagem. Inclusive, até teve um aluno que perguntou sobre o corpo ele é linguagem também. Tá? Não tem uma mente que manda no corpo para Heidegger. O corpo ele é dentro desse fenômeno de compreensão. Tá? Tanto é que lá no seminário de Helicon, ele vai dizer que o corpo ele espelha muito bem a compreensão, né? A compreensão do que é de cada Dasein. Né? O corpo ele meio que ele mostra essa compreensão, né? Ele também faz parte desse fenômeno de compreensão. Tá? Ele não é um tecido usado pela mente. Para Heidegger não tem essa dualidade. Tá? Todo o nosso ser é um fenômeno de compreensividade. Lembra que eu falei que a compreensividade, enquanto a nossa única forma de ser na existência, né? A gente não tem como não ser a partir da compreensividade, portanto, não somos um ente que tem compreensão, somos só compreensão. Essa compreensividade, ela é a estrutura do nosso ser, tá? É a partir dessa estrutura, lembra que eu falei? É a partir dessa estrutura que você tem conhecimentos, que você tem conhecimento. Conhecer algo, conhecer o ente, já se dá a partir da estrutura da compreensividade. Essa estrutura da compreensividade se forma a partir de mundo, tá? Mundo de sentido no qual você é lançado, que nada mais é do que a significação
a linguagem na qual você é lançada, a significação do todo, né? O todo, para mim, tudo já vem significado, eu não posso não ser na significação, tá? Toda a significação interior ao mundo de sentido, né? Que é uma parte do fenômeno da compreensão, toda a significação, ela já é sempre histórica, tá? Ela já é sempre, ela não é parte de mim, não sou eu que ressignifico, essa palavra está muito em voga, ressignifico a existência, não. Muito dificilmente o Dasein consegue ter uma compreensão tão profunda a ponto de realmente ressignificar, de fazer a virada, né, como os grandes filósofos, grandes poetas e artistas, sei lá. Mas, assim, nós somos já lançados nesse mundo de sentido. Essa significação ela já é sempre histórica. O Aristóteles ele tem o conceito de Eidos, se eu não me engano, acho que é Ética Nicômaco, em que ele fala dos momentos da ideia, tá? Em que ele fala que essa ideia ela tem toda ideia que se forma de algo, né? Toda a significação de algo, toda a ideia de algo, cadeira. Eu não tenho só a imagem de cadeira, tá? Essa imagem de cadeira, ela comporta nela mesma, mesmo que a gente não perceba isso e nunca vai refletir sobre isso, mas a complexidade da compreensão, tá? Ela é tão grande que essa ideia de cadeira, que a gente tem assim, a cadeiridade da cadeira, né? O que tem, né, de mais nisso? Esse sentido de cadeira, simples cadeira, essa ideia de cadeira, ela é uma ideia histórica, tá? De sentido, que já vem, e no interior dela, a própria história de um povo, tá? Porque não é todo não é todo mundo que vai ter cadeira para sentar, tá? É um mundo histórico de sentido que já vem no interior dessa ideia, por isso que você sabe que cadeira é cadeira enquanto cadeira, né? Então, já tem passado aí, já tem histórico. Por isso que Heidegger vai falar da temporalidade da compreensão, do fenômeno de compreensão que nós somos. Então, essa cadeira, ela já tem a história nela, você automaticamente, entre aspas, né, que essa palavra é problemática, mas assim, simultaneamente, você já sabe que é para sentar, tá? Você já sabe do que ela é feita, você já sabe... Tem várias ideias no interior de uma ideia. Todas essas ideias no interior de uma ideia são históricas. Quem te deu isso foi o seu mundo de sentido, o mundo de significação no qual você nasceu. Tá? Esse mundo de significação no qual você nasceu é sempre já histórico. Só que eu só posso continuamente me projetar para ir sentar, eu vou sentar ali agora na cadeira, porque eu sou já sempre projeção. A compreensão do ser, tá? Enquanto ser na significação, enquanto ser no mundo, ela já é sempre se projetando para o quê? Para o seu próprio poder ser. Eu preciso ser na lida. Isso já denota o quê? Um futuro, não? Eu tenho que ser. Eu sou sempre por ser. Meu ser não está dado. Nunca está dado, em nenhuma situação absolutamente. Mais iludido que incêndio. Nunca está dado. Eu estou sempre tendo que ser. Por ser. Por ser. Se eu sou por ser, já instaura-se aí o futuro, não? Eu sou por ser, já sempre numa significação histórica, o que funda para Heidegger o presente. Então, o presente é depois disso tudo, entende? O presente não é igual aqui agora da autoajuda, é o contrário, né? Primeiro, por isso que ele diz que tudo começa pelo futuro. Eu estou sempre projetando para quê? Para poder ser. Poder ser o quê? Porque eu preciso viver, em lida. Eu sou compreensividade, porque a minha lida me exige compreensividade. A lida a minha estrutural exige compreensividade para que eu possa ter cotidianamente, né? Bom, dentro dessa estrutura de eu ter que ser cotidianamente, está a significação, está o tempo, que é a temporalidade, que é a historicidade, com a projeção, que é o futuro, que fundam o ente, que fundam o quê? O presente. Tá? Eu estou fazendo um resumão, assim, do que eu pretendo dar, talvez a gente nem cabe o texto hoje, mas é porque, assim, isso é tão essencial, porque eu quero, no semestre que vem, dar a segunda parte de Ser e Tempo. E eu preciso que isso fique bem claro, assim, essa questão da temporalidade da compreensão, essa questão do Dasein enquanto compreensão, enquanto linguagem, e essa questão dos variados momentos fenomenais da compreensividade que nós somos. Tá, então, para Heidegger, não tem um corpo versus mente, não tem espírito versus natureza, não tem pensamento versus corpo. Tá? Tudo que nós somos é esse fenômeno de compreensão, tudo que nós somos é essa estrutura toda de compreensividade. Eu vou começar aqui na página 6,
A problemática do mundo. Vou permanentizar isso para ficar bem fixado. No parágrafo... outra coisa. Os parágrafos nos meus textos estão pulados. Porque se eu for pegar o texto Ser e Tempo e ler certinho, todo ele até... A gente não vai passar nem do primeiro capítulo, entendeu? Então, assim, eu fiz um resumão de toda a parte de Ser e Tempo, se eu não me engano, são 30 parágrafos, não sei. Então, eu vou... Aqui a problemática quando o mundo está no 14, na próxima aula vai voltar para o 9. Tá? Então, só para vocês não se assustarem, mas é para... Eu quero seguir uma linha para conseguir ficar claro isso. Tá? Então, está meio um pouco misturado. No parágrafo 14 de Ser e Tempo, há uma primeira apresentação do que usualmente concebemos acerca da ideia de mundo. Sabemos que, imediato e regularmente, compreendemos mundo como o somatório de entes subsistentes. Né? O que é mundo? O mundo é um planeta com um monte de coisa dentro, né? Natureza, homem, né? Esse é o pressuposto inquestionado de onde parte todo o conhecimento das ciências. Tá? Esse, para Heidegger, que nunca foi questionado na história da filosofia, na história da metafísica, que é a história da filosofia, porque não se partiu do mundo, entende? Não se partiu da estrutura Dasein, da estrutura do homem enquanto compreensividade. Se partiu já do ente aí, isso aqui é um ente, então vou teorizar em cima desse ente. Esse ente é tomado como subsistente. O que quer dizer subsistente? Quer dizer que ele é aí anterior à linguagem? Não. Tá? O ente, enquanto ente, só é a partir da linguagem, a partir da compreensão. Tá? Então, assim, antes da gente... para Heidegger, antes de qualquer conhecimento de qualquer ente, a gente tem que entender como a gente conhece, por que a gente conhece e para que a gente conhece. Tá? E que fenômeno é esse de compreensão que nós temos que nenhum outro ente tem? De linguagem, de compreensão, de temporalidade, de tudo. Né? Bom, isso para Heidegger não é questionado por nenhum filósofo assim, na história da filosofia, né? E é questionado assim, em Descartes, quando ele funda o sujeito, mas assim, não é questionado a estrutura do sujeito. Né? Ele funda lá, eu só penso, logo sou, e daí desdobra a sua filosofia, toda a filosofia posterior à kantiana, o Hegel, todos os grandes, né? O próprio Nietzsche até, partem desse pressuposto sem questionar. Tá? Então, o ente normalmente é sempre tomado aí, e a partir desse ente subsistente aí, eu tiro predicados filosóficos, científicos, o que for, mas eu penso o ente subsistente aí, como se ele pudesse ser sem a compreensão do ser. Tá? O ente só é, enquanto tal, a partir da compreensão, a partir do fenômeno de compreensão que nós somos. Tá? Desse modo, Heidegger quer cortar com toda a perspectiva tradicional de mundo, isso porque essa questão não foi posta nesses termos. Sempre se partiu da ideia de mundo como um dado subsistente já aí. O mundo já não está aí, já não foi criado, inclusive essa questão da criação para Heidegger é uma questão, um problema muito problemática, porque, por exemplo, os gregos não tinham criação. Tá? Essa questão da criação é uma questão, segundo Heidegger, judaico-cristã. Tá? Para os gregos, o sempre sendo sempre foi. Tá? Sempre sendo, que seria isso frente ao qual tudo perece, sempre já foi, não foi criado. Tá? E o mundo também sempre já foi. Né? O mundo mesmo, a natureza, tudo. Tá? Então, essa questão aí, tá até na minha tese, é uma questão bem complicada, mas assim, é uma questão a se pensar nessa coisa da criação. Segundo Heidegger, não, o mundo que não é coisa alguma, porque a compreensividade não é coisa alguma, os momentos fenomenais disso que nós somos, que é a compreensão, não são coisa alguma. Né? São o quê? Pega isso. Não é nada de coisa alguma. Né? Então, segundo Heidegger, não, o mundo que não é coisa alguma, mundo de sentido que não é coisa alguma, é um momento estrutural da compreensão. É tão somente mundo de sentido ocorrente, isto é sentido histórico circunscrito em curso. Tá? Mundo é sentido histórico de um mundo histórico, né, que vem lá de greco-romano, misturou cristão, misturou tudo, em curso, se fazendo. Se fazendo por quê? Porque a compreensão é projetiva, em cima de um sido, né, em cima do que vem sendo de história no mundo, que funda o presente. Né? Isso a gente 24 horas por dia até a gente morrer. Tá? Projeção sobre o que a gente tem de histórico circunscrito. Circunscrito quer dizer circunscrito a um povo, né? A um mundo de sentido. Ainda que esse mundo de sentido hoje seja planetário. Mas é um mundo de sentido. Tá?
primeira compreensão que o Dasein tem na Lida, quando a tematiza, se dá ao reconhecer o mundo como um continente de subsistências. E aí Heidegger vai dizer, descrever fenomenologicamente o mundo seria, portanto, dizer, pôr de manifesto e fixar em conceitos categoriários, ser doente, subsistente, interior ao mundo. É isso que eu falei. Você vai descrever o mundo, seria você pegar os entes do mundo e falar de cada um como se eles fossem subsistentes, como se eles pudessem ser fora da compreensão, fora do fenômeno da compreensão. Tá? O ente interior ao mundo não são as coisas, coisas naturais e coisas dotadas de valor. O seu ser coisa é o problema. E na medida em que o ser coisa das últimas se edifica sobre o ser coisa das coisas naturais, é o ser dessas últimas, a natureza enquanto tal, o tema primário. Então, isso quer dizer o quê? Que se pega valores, predicados e toda a história da filosofia complexa, muito complexa, aí daí Kant dizer que o que há é a coisa em si, porque a coisa em si, ele não pode dizer, ele só pode dizer o que ele representa da coisa, né? O homem só pode dizer o que ele representa da coisa, porque a coisa não fala com ele, então ele não pode dizer o que é a coisa, né? Então, assim, ele só pode dizer da representação da coisa. Então, ele já parte dessa questão da coisa em si, ele já parte de um ente subsistente aí, né? Que eu edifico valores sobre ele, que eu edifico predicados sobre ele, sejam simples ou extremamente complexos, sem pensar a própria compreensividade, sem pensar a própria possibilidade fenomenal de compreensão que nós somos. Tá? Essa possibilidade de compreensão que é o Dasein, que é esse ser o aberto. Tá? Que o Dasein é ser o aberto. O que nós somos? Abertura quer dizer o quê? Significação. Tá? Dentro de uma abertura maior, que é o mundo sentido no qual nós somos já sempre lançados, tá? Que é o mundo sentido histórico circunscrito. Então, dessa forma, o pensamento filosófico tradicional pensa abarcar todas as coisas naturais e dotadas de valor simplesmente pelo fato de que essas, as de valor, se edificam sobre aquelas que são naturais. Tem a coisa aí física, metafísica, né? Tem a coisa aí que é física, e a metafísica seria o que eu falo sobre essa coisa. E eu posso explanar sobre essa coisa e dizer milhões de verdades sobre ela. Mas, assim, eu só posso... O problema é que isso se torna universal quando eu não penso a estrutura da compreensão. E aí, o conhecimento dessa forma, ele sequer é um conhecimento universal, globalizado e totalitário. Tá? Se pensar a estrutura da compreensão, não tem como ser globalizado e totalitário, porque a compreensão é mundo. E mundo é interior ao povo. Tá? E sentido é interior ao povo. Então, isso para Heidegger nunca foi pensado, tá? na filosofia tradicional. Aí Heidegger pergunta, mas assim fazendo, inquirimos ontologicamente pelo mundo? Para Heidegger, mundo não é a natureza já se manifesta sempre no interior de um mundo de sentido. Tá? A natureza, como a gente vê hoje, que é a natureza da tecnociência, ou é para me servir, ou é para o meu lazer, que também é servir, né? Ou é para eu contemplar, ou é para mim. Né? A natureza é para mim satisfazer, para mim... Eu tenho que extrair, explorar o máximo para conseguir tudo que eu quero. Essa é uma forma de ver a natureza de um mundo de sentido, que é o mundo da tecnociência, que não é a forma absoluta de olhar para a natureza. A poesia não olha para a natureza assim, tá? A arte não olha para a natureza assim. E, apesar de serem interiores ao nosso mundo de sentido, elas são como que uma quebra. Tá? A grande arte, a grande poesia. Tá? Eu não estou falando de toda a arte, né? A gente não sabe. Mas, assim... A poesia é como que uma quebra, a arte é como que uma quebra. E você não pode dizer que, por exemplo, 2.000 anos na África, um povo olhava para a natureza com um único sentido fito de servir a ele. É mentira, porque o sol era um deus, a lua era uma deusa e a floresta também era uma deusa. Né? Então você não pode ter um deus te servindo, né? Como se você fosse o deus. Né? Então, assim, essa forma, a natureza ela já se manifesta sempre interior ao mundo de sentido. Posto que ela já vem ao encontro do Dasein sempre no interior do sentido, isto é, no interior da linguagem. Mesmo o termo natureza já é linguagem. Para Heidegger, ele vai esmiuçar esse termo natureza, vem lá de... esse termo natureza vem de natur, que é um termo romano, né? É latim, que já está totalmente diferente do termo physis, né? Que é o termo grego para natureza. Tá? A gente já fala a partir do termo latino, né? Natureza. O physis, ele na verdade, o surgir, né? O puro do ar. Né? Então, essa forma de olhar para tudo que
dos gregos já é diferente dos romanos, tá? Já é diferente do termo latino. Para que o Dasein possa acessar qualquer ente de maneira objetiva ou de qualquer outra maneira, ele já tem que ter um mundo de sentido aberto. Tá? O mundo histórico circunscrito de sentido já tem que estar pressuposto, ou seja, invisível, para que o Dasein possa pensar ou acessar qualquer coisa como qualquer coisa. Então, a historicidade, tá? Da compreensão, a projeção e o mundo, a linguagem, ela já tem que estar aí, tudo já tem que estar pressuposto para que eu possa entender qualquer coisa como qualquer coisa na lida mais cotidiana possível. Tá? Então, o mundo já tem que estar aberto. A significação já tem que estar dada para eu interpretar qualquer coisa como qualquer coisa. E é por isso que podemos dizer que o mundo constitui um caráter do ser do Dasein, e não um âmbito subsistente que comporta coisas subsistentes. Tá? Então, o mundo não é o planeta que tem um monte de coisa dentro, natureza, homem, como eu falei. Tá? Mundo é uma forma do ser do Dasein, uma forma do ser desse aberto. O que é aberto, se não a compreensão? Né? Para Heidegger, a pedra está fechada. Tá? O animal tem a compreensão, mas a compreensão da mais imediata lida. Né? É como se ele não compreendesse que ele não compreende que ele compreende. Né? E não tem a complexidade da linguagem também. Né? Então, assim, o mundo ele já é sempre significação para a gente. Sempre já é. Tá? Planeta já é significação. Mesma forma como a gente olha e vê planeta, planeta já é uma forma do nosso mundo circunscrito histórico ver isso no qual nós habitamos. Tá? Então, mundo sentido aberto. O mundo de sentido histórico do sentido já tem que estar pressuposto para que o Dasein possa pensar qualquer coisa. E é por isso que podemos dizer que mundo constitui um caráter do ser, do Dasein, e não um âmbito subsistente que comporta coisas subsistentes. Quando algo como mundano é nomeado na perspectiva da fenomenologia heideggeriana, ele nunca é pensado como algo subsistente no interior de outra subsistência. Mundano não é porque está dentro do mundo, mas é tão somente um caráter do ser do Dasein. É um momento estrutural da forma do ser do Dasein enquanto ser em um mundo que se dá em vista da possibilidade do seu próprio poder ser, enquanto compreensão. Tá? Então, como a gente já é um fenômeno de compreensão, a gente já é um fenômeno de linguagem. Como a gente já é um fenômeno de linguagem, essa linguagem, como eu falo, repito, não é a partir de mim, entende? Essa linguagem é a partir da história. Né? Mundo pensado nesses termos, enquanto mundo de sentido, perde, consequentemente, a sua suposta solidez, sua materialidade suposta, se tornando aqui o puro e inefável da possibilidade, o puro e inefável da significação. Tá? Então, tudo aí que, como diz o Marx, né, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Tudo que é essa solidez da verdade, né, científica, da verdade, que ela se comprova, com certeza, da verdade desse nosso mundo. Né? Quando você estuda isso, você não nega isso, mas você sabe que não é a única forma de olhar para tudo que é. Tá? Então, assim, o mundo perde a sua concretude absoluta, né? O mundo, no sentido, ele perde a sua concretude absoluta. Você não vai deixar de ser nele porque a sua estrutura é histórica, você não tem como você daqui virar índio, não tem como. Mas você começa a galgar um pouquinho de liberdade, né? A partir dessa filosofia. Daí, então, o mundo, por ser tão somente mundo de sentido, não tem nenhuma materialidade ou concretude no sentido tradicional de natureza. O mundo não é também algo ideal e uma consciência pairando sobre a Terra ou sobre o homem, ao qual o Dasein teria acesso. O mundo é um caráter do ser do Dasein e é precisamente na analítica das estruturas do ente compreensivo que nós somos, nas quais mundo de sentido aparece, que começa a se desdobrar o problema do quem. Ou seja, quem é esse ente que é enquanto mundo e em um mundo. Né? Daí surgem as perguntas. Então o mundo para cada Dasein? Se sim, então não é mundo algo subjetivo? Pois então, de que modo segue sendo possível um mundo de sentido comum? A questão que se coloca quando se pensa mundo em Heidegger não é a questão do mundo objetivo, subjetivo, mas a questão da ontologia do mundo. O que é ontologia, como eu falei? Ontologia é a questão do ser do mundo, é você estudar a fenomenalidade da possibilidade de significação. Tá? Como é possível compreender? Como é possível significar? Né? Compreensão e linguagem e significatividade são o mesmo fenômeno. Tá? Você não compreende para depois significar. A compreensão já é sempre significada, já é sempre linguagem. Tá?
Então, assim, como é possível, né, essas questões? Então, a ontologia do mundo, ela é a ontologia da compreensão, né? O ser da compreensão é a gente fazer analítica mesmo, né? Fenomenologicamente, né? Sem partir de um pressuposto, sem questionar, mas questionando todos os pressupostos, que aí acredito eu que para Heidegger isso seja fenomenologia, e destrinchar tudo, né? Para conseguir ter algum acesso a essa imediatidade que a gente não tem muita compreensão, né? A gente não tem muita orientação assim no que a gente assim estruturalmente, né? A psicanálise pode ajudar e tal, mas para Heidegger ainda está fundada no sujeito, ajuda, claro, mas assim ele quer pensar mais radicalmente, né? Então, a ontologia do ser do mundo, que é a questão da condição de possibilidades da estrutura da significação, enquanto a casa do ser, né? Por que ele diz que a linguagem é a casa do ser? Porque tudo que é. O animal fala com você? O animal sabe o que é? Ele pode saber. De alguma forma, tá? Que nós não temos acesso a isso. Nós só temos acesso a nós mesmos. Agora, o que é? Né? A casa do ser, porque é a casa do que é. Eu posso dizer o que é. Eu posso pensar o que é, eu posso sonhar com o que é. Tudo isso é linguagem. Tá? Posso cantar o que é, eu posso ficar em silêncio com o que é. Tudo isso para Heidegger é linguagem. Tá? Então, a linguagem é a casa do ser. É a casa de tudo que é. Isso é a questão da estrutura de possibilitação da orientação. Uma vez que o homem não é nada além de um fenômeno de compreensão. Tá? A gente é um fenômeno de compreensão a partir... porque é como se a gente não, é como se o nosso ser é tão inefável, tão possibilidade, que a gente não é nada, entende? A gente está constantemente precisando de compreender, se orientar. Um gato já é gato. Ele não precisa se orientar para ser gato, né? O cachorro não precisa ser, menos ainda a pedra, a árvore. Eles são. A gente não é. A gente está sempre tendo que se orientar, né? Então, assim, a gente é esse fenômeno de experiência, esse fenômeno de compreensão, que, na verdade, no fundo, é só um fundo, né? É um fundo, não é nada concreto, né? O ser no mundo é, assim, uma determinação da existência do Dasein, e a mundanidade do mundo é um existencial, e não uma categoria, pois Heidegger difere os conceitos fenomenológicos que são existenciais dos conceitos tradicionais que são categoriais, tá? O Heidegger ele vai falar das estruturas, né, da compreensão como existenciais, tá? Porque ele quer tirar essa questão da categoria, que a categoria ela se quer uma explanação de um ente subsistente, tá? De um ente aí fechado e dado que eu vou categorizar a partir dele. Então ele quer até essa linguagem desse pensamento tem que ser diferente, porque senão começa a misturar tudo, entende, na cabeça. Ele diz aqui, todo ente que não tem o caráter da existência que a existência para Heidegger é da abertura, né, da compreensão do ser, tá? Tudo que é de tal modo que seu próprio ser é fechado a ele, todos esses entes que encontram nossa visão em qualquer forma, entes que encontramos e experimentamos somente na medida em que nos dirigimos a eles, esse tipo de ente e seu ser chamamos-lo categorial, tá? Que é o ente da técnica, né? Da técnica ou o ente natural, né? Categorial, categorém, né, em grego, falar, se dirigir a algo enquanto isso que ele é. Uma categoria é uma determinação que designa ausentes na medida em que os encontro enquanto algo outro. Tá? Organismo, procriação, propagação são determinações categoriais. Em contraste, tradição, decisão, luta, insight são determinações que pertencem à existência. Conceitos existenciais. Tá? Então, para Heidegger, você pode falar, você tem o ser do Dasein não tem a forma do ser de todo outro ente, tá? Seja ele da técnica ou da natureza, tá? Só que toda a história da metafísica e toda a história da filosofia para Heidegger tomam o ente, tanto eu quanto todo outro ente, como entes subsistentes, que são aí por si, tá?
Só que nenhum ente é aí por si. Tá? Todo ente é no interior da compreensão. Se não tiver homem, se não tiver compreensão, não tem. Tem o quê? Tem tudo, mas não tem compreensão. Né? Se acabar homem, ficar só os animais só... Para pensar. Então, todo ente é interior a um mundo de sentido. Apesar de não depender desse mundo de sentido para ser. Mas depende da compreensão, né? A compreensão humana, da compreensão, para ser enquanto tal, para ser dito. Tá? Para ser compreendido. Depende desse fenômeno que nós somos, desse ente natureza aqui, nós, que somos esse fenômeno de compreensão. Tá? Então, não tem subsistência, não tem um ente subsistente aí por si. Todo ente é interior a um mundo de sentido, histórico, circunscrito, e eu vou ver gato de uma forma que o egípcio via de outra forma, e que o grego via de outra forma, eu vou ver sol como uma bola de fogo, o grego vai ver sol como Deus Hélio, e o problema da ciência moderna é que ela se quer uma evolução, tá? Nenhum mundo de sentido é a evolução do outro, tá? O mundo de sentido, a verdade, ela é interior a um mundo. Ela não é melhor nem pior, ela é interior a um mundo de sentido, cada mundo de sentido formou sua verdade, tá? A partir da sua linguagem, a partir da sua história, tá? Então, eu não sei quem é melhor, ver o Deus ver o sol como um Deus ou uma bola de fogo, né? A gente não tem como... Mas a ciência, ela se quer como uma absoluta evolução, e ela se quer como o maior saber humano possível sobre tudo que é. Tá? Para Heidegger, é um saber, é uma verdade, mas não é a única e não é a maior de todas. Tá? Então, para filósofos, os conceitos categoriais concernem ao ente subsistente, segundo os quais se determina o ente, por exemplo, pela grandeza, quantidade, modo, etc. Em contrapartida, os existenciais concernem ao existir, ao Dasein, o qual não tem a forma do ser do ente subsistente, né? Tomado como subsistente. Aqui os problemas começam a se apresentar em outra forma, daí a necessidade de outra nomenclatura. Por isso que Heidegger tem tantos, entre aspas, neologismos. Tá? E nesse sentido, o ser no mundo, junto ao ente intramundo encontrado, o ser no mundo junto ao ente, né? Aos entes da lida cotidiana, o ente se apresenta sob duas perspectivas. Tá? Estruturalmente, a compreensão de mundo, para Heidegger, o ente, interior ao mundo histórico de sentido, se apresenta sobre duas perspectivas. A utensilidade, que seria um anterior, tá? À subsistência. Tá? A utensilidade para Heidegger, que é o ser do à mão, o ser disso que está à mão, da nossa lida cotidiana, ela se compõe pela estrutura da compreensão, que ela é sempre ser para, tá? Ser para o meu poder ser para a minha possibilidade de ser na lida. Então, eu sou ser para. Como eu tenho que ser o tempo todo, no meu ser não está dado, todo ente que se forma no meu mundo de sentido, a partir da história desse mundo de sentido, mas em vista da necessidade de uma lida, ele é considerado por Heidegger como um ser para. Ele é para isso, computador para estudar, para trabalhar, celular para falar, sofá para sentar, cadeira para sentar, mesa para comer ou para estudar, televisão para assistir. Tá? Então, assim, estruturalmente, como o esqueleto do ser, de todo ente, da lida, é a utensilidade, é o ser para. É claro que o ser para de uma flecha, né, para um índio há 5 anos atrás, é diferente do ser para desse computador aqui para mim. Tá? O mundo de sentido que vai fazer surgir esse ser para, ele é estrutural da compreensão, porque eu preciso ser o tempo todo. Tá? E cada mundo de sentido histórico, circunscrito, vai fazer surgir os entes em vista desse poder ser que eu sou em lida cotidiana. Tá? Então, o meu mundo de sentido fez surgir televisão, fez surgir computador. Isso, não, repito, não é uma evolução de nada. Inclusive, Heidegger tem até uma crítica a tudo isso, né? Assim, da questão do tédio, que ele vai falar lá depois no Mundo, Finitude e Solidão. Mas, assim, todo ente da tecne, inclusive o ente da natureza também, a madeira é para construir, para mesa, para... Né? Esse para é estrutural. Estrutural do quê? Da compreensão que o quê? Que precisa ser. Desse ente que nós somos compreensíveis, a gente precisa ser o tempo todo. Então, a gente é sempre já futuro, né? Eu preciso disso para aquilo, para fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso hoje, mais aquilo, isso para aquilo.
Então, essa estruturazinha para Heidegger é essencial, tá? A estrutura da compreensão. A estrutura da subsistência, que vem posterior a essa estrutura, que é uma estrutura mais fundamental, né, a estrutura do para, é quando a gente não tem mais... É como se a nossa estrutura ficasse sempre invisível, essa estrutura de movimento, né, esse puro movimento, essa pura possibilidade, né, que somos nós, nada estático, ela ficasse retraída o tempo todo na lida, e tudo que a gente quer teorizar sobre, a gente teoriza a partir de uma subsistência. Ah, não, esse ente aqui, o computador, ele tem, né, as feições dele aqui, ele é branco, ele foi feito para eu estudar, para eu não sei o quê. E essa estrutura para, ela fica como que invisível, né, para as nossas teorizações, né? Então, Heidegger, ele quer mostrar... Por que ele quer mostrar tudo isso do utensílio, cara? Porque ele quer mostrar a temporalidade. Lá na segunda parte de Ser e Tempo, ele vai mostrar a temporalidade de tudo isso. Mas primeiro ele precisa fundar, ele é aristotélico, né? Ele precisa mostrar a lida cotidiana mesmo, como a gente faz, para depois ir nas estruturas mais invisíveis ainda do nosso ser, enquanto fenômeno de compreensão, enquanto compreensão, as estruturas mais invisíveis dessa compreensividade, tá? Que são as estruturas temporais, tá? E aí vai dar... são 3 dimensões, né? A projeção sobre o que vem sendo, o futuro sobre o passado, que funda o presente, e a 4ª dimensão, que é o puro movimento, que são os êxtases, né? Que ele vai falar que a compreensão, enquanto essa constante projeção, tá vendo? Tudo que eu estou falando a partir de uma linguagem histórica, né? E estou me projetando. Então, a gente esse fenômeno de compreensão puramente temporal, ele é puro movimento, tá? Ele não é nada estático, o ser do Dasein. O ser desse aberto, o ser dessa compreensão é puro movimento. Daí ele vai falar na 4ª dimensão, que é o movimento, mas isso aí é para lá para o final de Ser e Tempo. Então, a estrutura da compreensão, ela, enquanto temporal, ela necessariamente tem essa estrutura do para, tá? Enquanto tendo que ser. Então, eu tenho que ser, tá? Eu não estou dado o meu ser, eu tenho que ser constantemente. Então, para eu ser constantemente, isso eu preciso martelar, o martelo para martelar, né? Então, e a subsistência aparece quando a gente perde essa... Perde não, porque a gente não perde, nunca vai perder, né? Isso fica mais invisível, né? E o ente aparece como algo subsistente, fora desse para, né? O ser junto às coisas, lembra que eu falei na aula passada que eu boto ser junto, porque eu quero tirar essa configuração de um ente subsistente que é junto às outras coisas, né? Nós somos só aberto para Heidegger. A gente é só ser junto, eu sou ser junto a esse computador. Eu sou ser junto a esse copo, porque eu não poderia ser algo antes, tá? Eu sou completamente determinada pelos entes do meu mundo de sentido, tá? Então, esse ser junto às coisas tem, na sua primeira compreensão tácita e pré-ontológica, né? Ou seja, pré-temática, pré-reflexiva, a perspectivação de tudo pelo ponto de vista da lida e da utensilidade, posto que são as necessidades da lida cotidiana que primariamente impõem que as coisas ganhem sentido, tá? A compreensão do contexto utensiliar, Heidegger diz, né? Enquanto o contexto é aquilo que antecede a todo uso particular de um utensílio, tá? Então, a compreensão de um contexto utensiliar, inclusive, né? O martelo não é em si, o martelo surgiu porque eu preciso martelar. É como se as coisas surgissem de um verbo, né? Eu preciso martelar, eu preciso cozinhar, eu preciso, né? É a necessidade da lida que faz o ente surgir. Então, o ente nunca é subsistente aí, porque depois que eu possa tirar características dele, tá? É a lida compreensiva com a totalidade que faz surgir todo o ente. A lida compreensiva intramundana, tá? Sempre intramundana e histórica. Com a análise da compreensão de um contexto utensiliar em sua totalidade conformativa, ou seja, a totalidade conformativa de uma sala, né? Eu sei que a sala vai ter o sofá, a mesa, a televisão, né? Isso interior ao meu mundo de sentido, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. Essa totalidade conformativa, né? Que esse plexo de referências da utensiliaridade de cada ente da nossa lida cotidiana,
são uma estrutura, tá, da possibilidade do nosso próprio ser, em lida contínua. Tá? Então, essa estrutura de conformidade do ente com o ente, de cada ente com cada ente, isso para Heidegger é como, entre aspas, eu não gosto de falar essa palavra, universal, tá? É da estrutura da compreensão. Ela conforma o ente com o ente. Em vista do quê? Em vista da minha lida. Que eu preciso ser. Por que eu preciso ser? Porque meu ser não está dado. Por que meu ser não está dado? Porque eu não sou nenhum ser subsistente. Tá? Não sou nenhum ser fechado que se comunica com outro ser lá fora. Não. A minha estrutura é só formada por tudo que está fora. Tá? Eu sou só um fora. Né? Heidegger vai dizer isso depois, que a gente é extase, né? Quer dizer, fora, sempre um fora. Né? Então, com a análise da compreensão de contexto utensiliar em sua totalidade conformativa, nós nos deparamos com a análise do fenômeno do mundo. Tá? A compreensão mais imediata pré-ontológica é, nesses termos, a da utensilidade, tá? Que a compreensão pré-reflexiva, que a gente não reflete nada, eu preciso disso para aquilo, preciso fazer aquilo para aquilo outro, né? O ser para, né? Essa estruturazinha da lida compreensiva. É nesses termos da utensilidade e da serventia. E é essa relação da utensilidade no plexo de indicações instituído pela lida, tá? Desde um mundo circunscrito. Então, tem um plexo de indicações aqui de um ente para outro ente, que é instituído por um mundo de sentido histórico, circunscrito, tá? Porque o Dasein, ele é estruturalmente o quê? Curadoria. Ele é lida. Ele tem que lidar com o mundo, com a vida. Tá? Enquanto ele lida com o mundo, ele institui, a compreensão dele institui automaticamente um plexo de indicações de compreensão de um ente para outro ente. Tá? Isso dá a possibilidade de compreensão do ente da lida como essa complexidade, tá? Histórica circunscrita de um mundo de sentido temporal, do ser para de cada ente, da serventia, do plexo de da entrelaçamento, da significação de cada ente, é que vai dar a possibilidade de eu olhar para esse computador e achar que ele é em si. Tá? E não a partir do em si que eu vou tirar, como Heidegger diz que fez a metafísica e a história da filosofia. Tá? Tirar categorias ou, né, pensar isso tudo. Para Heidegger tem que pensar primeiro a compreensão, né, a possibilidade da compreensão. Então, Heidegger diz, o utensílio é para. Essa sentença possui um significado não apenas ôntico, isto é, o ente não é o que e como ele é, martelo, por exemplo, e além disso, então, algo para martelar com ele. Ao contrário, aquilo que e como ele é enquanto esse ente, o seu ser o quê e o seu ser como é constituído por meio deste para quê, enquanto tal. Isto é, por meio da conformidade do plexo de referencial de significação instituído por um mundo histórico de sentido em vista do meu poder ser, em vista da minha lida. Tá? De eu ter que ser na lida, compreensiva. Algo do gênero de um ente como um utensílio vem ao nosso encontro como um ente que é em si, normalmente, a gente perde a gente perde não, porque como ele diz, o ser é o mais imediato e o mais invisível, né? O Heidegger diz que o nosso ser é o mais imediato e o mais invisível a nós, né? A gente menos consegue enxergar. A gente já pega tudo como subsistente, ó. Algo é do gênero de um ente como um utensílio vem ao nosso encontro como um ente que é em si, quando compreendemos desde o princípio a conformidade, as referências conformativas e a totalidade conformativa. Então, ele está dizendo o quê? Que, primeiramente, a gente compreende a conformidade de um contexto de lida, né? A totalidade conformativa desse contexto de lida. Então, a partir da complexidade dessa compreensão, que a gente nem percebe que a gente tem, essa complexidade toda, é que a gente compreende qualquer coisa como qualquer coisa. Tá? Isso quer dizer que a compreensão mais originária do Dasein não é a da subsistência do ente, mas o para que ele serve. E o para que está dentro desse plexo, né, de referências instituído por um mundo de sentido histórico circunscrito. Isso sob a perspectiva fundamental do seu ser, que enquanto é ser para. Tá? O meu ser, antes do utensílio ser, enquanto ser para, o meu ser, enquanto compreensão do ser, ele é para o tempo todo. Porque, como eu falei, ele não está dado. Então, ele é para isso, ele é sempre um por ser. Ele é sempre um por fazer. Tá? A compreensão enquanto
pura abertura, ela nunca está dada, nunca está fechada, ela é sempre um por ser. E a minha lida nunca está dada e nunca está fechada. Então, o meu ser, enquanto compreensão, é sempre ser para. Daí todo o utensílio e toda a minha lida compreensiva é para, porque eu preciso fazer, eu preciso ser. Tá? Eu preciso ser quer dizer o quê? Poder ser, eu preciso poder ser. O meu ser, como eu repito, não está dado. É dessa perspectiva primária, invisível e estrutural, que deriva a compreensão expressa da subsistência doente. É por causa da necessidade imposta pela lida ao poder ser, tendo que ser continuamente para ao nosso poder ser, né, a nossa possibilidade de ser, tendo que continuamente ser para, sendo pura abertura, né, que o ente surge enquanto tal. Então, é a partir dessa inefabilidade do nosso ser, né, a partir desse nada de coisa alguma, de ter que sempre ser por ser, de nunca estar dado, que Heidegger vai falar na segunda parte de Ser e Tempo, que foi dado na morte, né, e nunca está dado, é que surge toda a estrutura do utensílio. Tá? Surge toda a estrutura desse plexo de referências no qual nós existimos. E esse plexo de referência no qual nós existimos é sempre já interior a uma verdade, ou seja, interior a um mundo de sentido histórico circunscrito. Tá? O que se esclarece aqui, ó, é por causa da necessidade imposta pela lida ao poder ser, tendo que ser continuamente para, que o ente surge enquanto tal, significado no interior da totalidade de conformidade. Então, por causa da necessidade imposta pela nossa ter que ser na lida, é que o ente surge enquanto tal, tá? Interior da lida circunscrita. De modo que o ser do ente se determina originalmente pela sua serventia, pela sua aplicabilidade e pela sua periculosidade. Tá? O que se esclarece aqui é que tal compreensão da subsistência se mostra sendo subsequente. Porque antes de poder falar a respeito de algo ou sobre algo, já tenho que saber tácita e pré-ontologicamente, pré-tematicamente, algo acerca dele, não? Eu vou falar assim, eu quero dissecar sobre o que é um martelo, mas eu já tenho que saber a ideia de martelo. Né? Isso já está aberto para mim. Tá? É isso que está aberto para mim, está aberto porque a minha estrutura é compreensividade e é atemporal, tá? É histórica, e só a linguagem do meu povo, do meu mundo histórico, pode me dar o conceito de martelo para depois eu pegar martelo e dissecar o que é categorialmente martelo. Então, para que eu queira saber algo sobre acerca dele, já tem sempre tudo pressuposto. Tá? Tal pressuposição se dá originariamente a partir da necessidade da lida em vista do poder ser. Por exemplo, por respeito ao uso de um copo. Eu bebo no copo fazendo o uso correto do seu ser. Qual é o ser do copo? Para beber água. Né? Mostrando com isso que tem a compreensão não expressa, não refletida do ser desse ente. Né? Que o copo é? O copo é para beber água. Né? Contudo, o que ocorre é que, imediata e regularmente, quando se vai falar do copo ou refletir sobre o seu ser, já se fala dele como um dado, um subsistente aí, daí a coisa de Kant da coisa em si, né? Se extraindo assim somente características materiais ou formais, o categorizando. Tá? Fala-se dele como um objeto e o problema do ser dele interior a um plexo referencial de sentido, como constituição de um mundo, não entra nunca em questão. Tá? Para Heidegger, isso nunca entrou em questão até a filosofia dele. Né? Essa questão sempre foi uma questão do sujeito-objeto, né? Como categorizar, como pensar o objeto, como é possível conhecer o objeto, mas a partir sempre já do sujeito, para Heidegger, sempre já infundado, né? O sujeito, só sei que eu que estou pensando, né? Posso desacreditar em tudo e a única coisa que eu não posso desacreditar sou eu que estou pensando. Tá bom, mas o que é essa estrutura desse pensamento? Né? O que é esse fenômeno de só eu pensar? Né? Então, para Heidegger, isso aí não ficou muito claro. Nem Kant, nem Hegel e nem Nietzsche, que são para ele os grandes ontólogos, né? Os grandes filósofos do ser, né? Da modernidade. Fala-se dele como objeto. Tá. O mundo é, portanto, a perspectiva pré-ontológica fundadora de toda a possibilidade de movimento do Dasein. A pesquisa fenomenológica tem seu ponto de partida no mundo, já sempre como mundo circunscrito de sentido, isso é, como âmbito possível de realização da facticidade da nossa possibilidade de ser, do nosso ser possível, partindo daí para o fundamento do que seja o ser do mundo. Tá? Eu vou entrar aqui rapidinho, um pouquinho só, até umas 10h15,
interromper na outra, só para a gente entrar um pouquinho. Tá? E aí ele vai pormenorizar isso tudo para a gente poder entender cada vez mais assim, a estrutura da nossa vida cotidiana e como a nossa vida está inserida totalmente na curadoria, que é a estrutura da compreensão. Porque nós somos o quê? Nós somos entes curadores. Tá? Ainda que eles não é de cura de medicina, não. Ainda que a gente não queira se ocupar, a própria desocupação é uma ocupação. Tá? Nós somos determinados pela ocupação para Heidegger. Tá? Nós somos ocupação, nós somos lida contínua. Eu pensando, eu estou lidando, eu contemplando, eu estou lidando. Para Heidegger, lida tudo. Tá? Não é só trabalho, não. Então, a mundanidade do mundo, né? Que é o fenômeno da facticidade mesmo dessa nossa compreensão. Né? O âmbito desde o qual o Dasein se remete ao ente intramundano encontrado na ocupação cotidiana. Né? O mundo é isso. O âmbito a partir do qual... Ele é um âmbito a partir do qual eu posso entender qualquer coisa como qualquer coisa. A conformidade, a manuseabilidade são termos que Heidegger usa em Ser e Tempo. Tá? A utensilidade constitui a forma do ser do amão, a forma do ser do utensílio, e dão testemunho da sua mundiformidade, ou seja, da sua inserção em um mundo de sentido. Tá? Talvez garfo não faça sentido para um índio de 5 mil anos atrás. E para a gente não é possível não ter garfo. Né? Então, assim, o ente ele é sempre mundiforme. Ele é sempre interior, ele é sempre surgido a partir de uma lida intramundana. Tá? Através da interpretação preliminar de Heidegger sobre a estrutura do utensílio ou do amão e da forma de sua conformação ao mundo, isso é, a totalidade de conformidade interior à qual ele pode ser encontrado. Então, o utensílio só pode ser encontrado, para Heidegger, interior a uma totalidade de conformidade. Tá? Ele só pode ser... se não tiver, para Heidegger, dentro dessa conformidade intramundana, vai ser um completo desconhecido para nós. Tá? Se a gente pegar um ente aí que não está no interior dessa conformidade intramundana para nós, a gente vai falar, o que é isso? Né? Vai ser, não está interior a essa estrutura de conformidade de um mundo de sentido. Tá? Então, é através dessa interpretação que tornou-se manifesto o fenômeno do referimento, né? Repousado na indicação, através do qual o Dasein se orienta no plexo referencial de sentido circunscrito, tá? Da sua lida cotidiana com o utensílio. Heidegger pergunta, então, sobre o modo pelo qual o mundo pode franquear o ente encontrado na forma do ser do utensílio, por respeito ao seu ser enquanto tal. Então, como é possível esse mundo franquear o ente que a gente encontra na lida, né? Já significado, já fazendo sentido para a gente. Né? Esclarece que a indicação, por meio da qual o Dasein é referido ao ente, manifesta este em sua serventia, sua aplicabilidade, sua desfavorabilidade por respeito a um contínuo para quê. Contínuo para quê o para quê é o utensílio, tá? O Dasein é o ser para. Ele é constante, porque ele é constante futuro. Então, ele é constante ser para. Tá? Como eu falei, futuro sobre sempre o que já vem sendo de linguagem, de história, de significação, que funda o ente presente. Né? Futuro que é projeção. Né? O ser para é projeção. E esclarece que a indicação por meio da qual o Dasein é referido manifesta para quê. Desde o para quê da sua serventia, o utensílio se manifesta no em quê da sua aplicabilidade. Tá? Então, é desde o seu para quê, para que ele serve, que ele se manifesta onde ele vai ser aplicado. Tá? Nessa serventia aberta pela indicação, revela-se o ser da condição de possibilidade para que o ente possa ser determinado pela sua possibilidade para conformar-se com algo em algo. Então, nessa serventia aberta, do plexo de indicações, né, de uma lida interior ao mundo, de sentido, é que o ente vai aparecer como aquele que pode conformar-se com outros entes, né, na nossa lida cotidiana. A indicação, portanto, é o que constitui o caráter próprio da conformidade. Tá? A indicação é isso para aquilo, tá? Aquilo outro para aquilo outro, isso para aquilo. Então, assim, não tem nada para Heidegger de coisa em si,
tá? Não tem nada de um mistério por trás da coisa, tá? Para Heidegger, o que funda tudo isso é a lida compreensiva, que é diferente da lida de todo outro ente, que não tem a forma do ser, do Dasein, do nosso ser, que é uma lida por abertura pura, né? Ela é por ser o tempo todo. Então, se ela é por ser, ela é projeção o tempo todo. Ela ser para o tempo todo. Tá? Então, todo ente que surge a partir dessa estrutura. Todo ente da técnica, né? Que surge a partir dessa estrutura. Então, a indicação, portanto, é o constituir o caráter próprio da conformidade, que determina o ser desciente intramundano e é, ao mesmo tempo, que manifesta o ser referencial do Dasein. Então, Heidegger, observando essa constituição, também manifesta essa referenciação que é a compreensão que nós temos. A compreensão que nós temos é o que, se não referência? Não? Enquanto a forma própria da marcha para o meu poder ser. Ele fala muito nessa coisa da marcha para o poder ser. É como se a gente fosse em constante marcha para a minha possibilidade de ser. Só que por isso que é só caminho, entende? Nunca vai estar dado. Só vai estar dado na morte. Mas nunca vai estar dado. Então é só marcha para a possibilidade, marcha para a possibilidade. Marcha para a possibilidade de ser. Procedido através de sua ocupação, essa marcha, ela se dá através da lida, através da ocupação com o ente intramundano, encontrado no seu cotidiano, e com o ente que tem a forma do ser do Dasein, que é o outro, né? Que eu vou tentar entrar na próxima aula, que é a alteridade, né? A questão da alteridade para Heidegger. Expliquemos isso melhor. Por exemplo, ao teorizar sobre um porta-óculos, já não estou na lida direta com o ser desse ente. Se eu pego um ente e começo a teorizar sobre ele, eu já não estou na lida fundamental, né? Que eu digo, na lida precursora com esse ente, né? Que seria não pensar sobre ele e só lidar com ele, né? Que é essa compreensibilidade que nós temos acerca de todo ente em vista do nosso próprio ser em lida, né? Então, se eu começar a teorizar sobre o porta-óculos, já não estou mais na lida direta com o ser desse ente. Quando estou na lida direta com o ser dele, tirando e colocando o óculos de dentro dele, protegendo, faço isso sem pensar, simplesmente exerço esse saber, isso não reflexivamente. O que significa dizer que, de imediato na lida, não me apresento esse saber reflexivamente, mas somente, entre aspas, o pratico, porque Heidegger ele tem uma crítica muito grande em relação à teoria e prática, depois, não sei se eu vou conseguir entrar nisso. Mesmo quando eu digo o porta-óculos é para guardar óculos, esse para guardar, desde o qual e para o qual esse utensílio é feito, ou seja, a partir do para que qualquer utensílio é feito. Tá? Isso para aquilo. O ente surge, ele não é subsistente em si, que eu vou teorizar, ele surge a partir da lida do para quê. E de para quê, por quê? Porque meu ser precisa ser. Tá? Meu ser é pura abertura. Desde o qual e para o qual esse utensílio é feito, não é tomado em conta. E se compreende tal utensílio como algo que já é aí subsistente e que, depois dele ser, é que serve para guardar óculos. Tá? Na contemplação teórica, toma o ente como se ele já fosse em si subsistente, aí para desdobrar conhecimentos a partir de tal subsistência. Mas essa já é uma abordagem derivada. Sua abordagem mais própria se dá tacitamente, quando tacitamente, sem reflexão alguma, tira e põe o óculos dentro dele. É essa compreensividade que interessa para Heidegger. Como é possível essa compreensividade constante, contínua do nosso ser? Tá? Dessa lida, não penso que ele já é e que depois de ser é que vou usá-lo. Tenho somente o saber tácito de que ele é tão somente como que uma extensão do óculos, que por sua vez é uma extensão do mau funcionamento dos meus olhos. Tá? Tudo isso se dá em uma estrutura de compreensão do ser tacitamente, sem teoria e sem reflexão. Nessa forma de lida, tem-se o saber pré-ontológico do ser doente. O que é o ser doente da técnica? Se não um ser para, né? Manifesta-se a compreensão do ser pura e simplesmente a partir dessa estrutura referencial de conformação. Tá? O porta-óculos se conforma ao óculos, que se conforma a minha má visão, que se conforma a alguma doença que eu tenho, que se conforma, né? Então, assim, é toda uma questão de conformidade. Tá? Antes de teorizar qualquer coisa, antes de reflexão, antes de categorizar, é a estrutura de conformidade interior ao mundo de sentido que vai fazer surgir o ente, que faz fazer a gente compreender qualquer ente como qualquer ente. O porta-óculos é para guardar óculos, o óculos que é para e é para a vista ruim. Toda essa estrutura de conformidade na lida cotidiana só se manifesta já articulada. O que quer dizer que, originalmente, o porta-óculos não existe em si, ou seja,
ele não é primeiro aí para depois ser usado, posto que esse ente nunca seria ou não haveria fabrico dele, o sentido dele ser, se ele não fosse originariamente a partir de uma necessidade da lida, desde a necessidade ocular para o óculos entender. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas assim, é que Heidegger quer quebrar essa coisa da interação sujeito-objeto, né? Aquela coisa assim, eu sou um sujeito, você é um objeto e eu vou utilizar. Não, ele não tem sujeito-objeto, tem lida. É da lida que surge a necessidade da lida do ente que é um fenômeno de compreensão, é que surge todo outro ente. Tá? Não é um ente subsistente aí que eu vou teorizar em cima dele. E esse é o sentido da frase de Heidegger, originalmente nada subsiste em si, tudo pode subsistir, né? Porque essa é uma possibilidade do ente interior ao mundo, mas é sempre a posteriori. Primeiro é toda essa complexidade que nós não imaginamos que nós temos, que nós somos, né? Não nós temos, da compreensividade do ser, tá? Eu vou parar porque é muita coisa e eu sei que é bem pesado. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Complicado. É bravo. Deixa eu ver se alguém está falando. Vamos ver aqui. Agora que eu estou vendo, tá, gente? O que vocês estão falando aqui no chat. Espera aí só um minuto. Isso, Marco Aurélio falou certo. É isso mesmo, Marco Aurélio. Contempla e revela... Tenta indicar, né? Porque se nós somos mundo, se nós somos só um coexistir, é difícil... E o nosso mundo já não tem mais esse sentido para Heidegger. O que a gente tem que viver agora é o luto sagrado, né? Não é precisamente a religiosidade, né? Assim eu entendo, né? Mas assim, o luto de não poder mais olhar a natureza dessa forma, né? Olhar o todo dessa forma sagrada, né? Porque o jeito que a gente usa tudo é tão desacralizado, assim, que não... A nossa incapacidade de ver é muito grande. E a poesia, na verdade, seria uma indicação para isso, né? A grande poesia, né? A Juliana falou, isso me lembra os europeus chegando na América e trocando utensílios... Exatamente, Juliana. Não, tá certíssima. Tá certíssima, exatamente. Você vê que para eles, o ouro era para botar na cabeça da deusa. Não era... câmbio de loucura de ouro. O ouro é uma pedra linda, sagrada, para botar no olho da deusa. Então, assim, cada mundo de sentido vai ter sua verdade. Nenhuma verdade, para Heidegger, ela é uma evolução, entendeu? Porque a gente tem essa coisa, né? O Hegel, ele fala isso como se fosse uma evolução, né? A gente aprende no colégio que os índios são menos evoluídos. A gente aprende dessa história, né? Como se a nossa história fosse... a história da verdade absoluta. Não. Né? Essa história é a história do povo ocidental, europeu, que tomou o mundo todo e toda a totalidade como, a partir do olhar científico, e serviu, né? Sim. Tudo tem que nos servir. Né? E acho que Heidegger, no fundo, vai querer quebrar com isso, né? Futuramente... algum filósofo de peso assim que possa interpretá-lo e conduzir a filosofia dele pode talvez reverter um pouco isso, né? Reverter a nossa sandice com tudo que há, e para Heidegger, e justamente não é uma evolução, porque se é a compreensão de mundo de sentido, então não é a única verdade. Então, talvez, futuramente, a gente consiga frear isso um pouco. Eu acho que isso é a tentativa de Heidegger com a filosofia dele. Mas está certo, Juliana, é isso mesmo. Exatamente isso. Manuela, posso aí fazer uma pergunta? Claro. Nessa parte que você leu aí sobre a questão o texto lá da tradução da Márcia, ela chama de instrumento, né? Não sei se é a mesma coisa, instrumento, utensílio. Sim, utensílio e instrumento, sim. Então,
Não sei se o Heidegger ele aprendeu ou bebeu, de repente interpretou essa dimensão aí daquelas causas aristotélicas, e para Aristóteles todas as coisas seguem causas específicas, né? A causa material, a causa formal, a causa final, né? De repente para ele era a mais importante, né? Enfim, eram 4 causas. Falei 3, né? Eficiente. Causa eficiente, né? Aquele que faz, né, as coisas. Eu sei, eu comecei a fazer essa conexão com essas causas quando o Heidegger estava explicando aí que as coisas, você falou do para quê, né? Tudo de fato tem um para quê. As coisas têm uma compreensão, né? Tem um significado, tem uma aplicação, senão não teria sentido ela existir, né? De fato. Exatamente. Se você explicou super bem, né? Aí me veio essa ideia aqui na mente das causas aristotélicas. Eu acho que tem tudo a ver com essa compreensão. Heidegger é aristotélico até o fundo. Ele é mais aristotélico possível, né? Eu acho que a filosofia dele é assim. Aristóteles foi o grande mestre dele, tá? E as 4 causas para Heidegger, ao meu ver, tá? Estou dando a minha interpretação como você pode dar a sua. Aí, né? Somos pares, né? Assim, ao meu ver, Aristóteles, as 4 causas no mundo grego de sentido ainda estavam. O utensílio é porque hoje em dia o utensílio é coisa de massa, não? O utensílio ainda estava assim, ainda tinha um contexto, né, particular para ele aparecer, né, assim, de um mundo de sentido. Não sei se eu consigo me explicar bem. Não sei se a questão do sagrado entra aí, sabe? Porque mas essas 4 causas são totalmente a matriz para Heidegger pensar o para. Tá? Só que a causa eficiente seria o que faz, né? Para Heidegger, ele só faz em vista dessa lida, tá? Que para Aristóteles não fundou muito bem isso. Para Heidegger, só em vista não faz porque ele é o fazedor, ou ele tem potência para fazer, ou ele tem inteligência para fazer. Não. É porque ele não pode não fazer. Ele tem que fazer porque ele tem que lidar. Entendeu? Talvez isso tenha sido mal interpretado na história da filosofia, com uma causa eficiente, sem a causa eficiente, nada, né? Uma questão. O Aristóteles já também era muito materialista nesse sentido, né? Ele falava das coisas concretas, e parece que em Heidegger, quando ele fala dos entes, né? Também tem todos esses símbolos, a dimensão abstrata da linguagem, né? Os signos, não é só a coisa, assim, os objetos concretos que nós fazemos, né? Não sei se também tem essa relação. Objeto concreto, objeto concreto, já é linguagem, já é signo, entende? Pensa em concretude. Concretude é o quê? É um conceito, né? Nada mais que um conceito. Concreto é um conceito, tudo é um conceito, tudo é linguagem, né? Então, assim, até o materialismo já é linguagem também, é tudo, entendeu? É tudo compreensão, entende? É tudo. Porque sem o homem, sem a compreensão, não tem materialismo, não tem. Aí você pega e fala assim, as coisas dos entes físicos. Inclusive, falar ente físico já é uma coisa totalmente moderna, né? Para outros povos, talvez não tenha ente físico, entendeu? O ente não seja físico. Então, assim, compreender mesmo, acho que essa inefabilidade da compreensão mesmo, sabe? Essa nada de coisa alguma que nós somos. Né? Uma pergunta aí no chat aí do Carlos. Fala, Carlos. As coisas existem, mas vemos através de lentes culturais. Mais ou menos, Carlos. Mais ou menos. É exatamente isso, assim, mas é uma troca de palavras aí, porque o Heidegger não gosta dessa palavra cultura, né? Porque tem várias críticas a isso, não vou me adentrar aqui, mas assim, através. A gente só pode ver tudo através do nosso mundo de sentido, tá? Tanto é que se aparecer um ente que a gente não conhece, a gente vai ficar, o que é isso? Né? Que a gente não conhece, por que a gente não conhece? Não é porque a gente não aprendeu enquanto sujeito que nossos pais nos ensinaram. É porque não está no plexo de referência do nosso mundo de sentido. Tá? Mas é isso mesmo, Carlos. As coisas são, mas elas só são através da nossa lente intramundana. Né? Ou seja, a gente é totalmente determinado pelo mundo. A gente não é um sujeito que pode tudo, sabe? Eu sou aqui, eu vou ser budista, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. Para Heidegger não tem essa história, irmão. Vai ser budista, vai ficar 20 anos lá no Tibete e ser determinado por aquele mundo lá. Né? Não é... Então, assim...
Porque senão não é, entende? Não vê pela lente. Você está só superficialmente por fora. Então, assim, exatamente. Tudo que a gente vê é a partir do nosso mundo, da nossa lida cotidiana, do nosso mundo de sentido. Para Heidegger, né? Manuela, posso fazer outra pergunta? Pode. A última aqui, prometo. Pode falar. Quando você explicou bem sobre a compreensão, a gente pode dizer que, para Heidegger, esse entendimento da compreensão seria uma revelação do Logos? Essa compreensão como, de repente, aí, não sei, uma revelação desse Logos grego, sobretudo buscando lá em Heráclito? Sim. O Logos nada mais é do que a compreensão, né? A compreensividade, né? A compreensão já é um momento até posterior, é a compreensividade, a estrutura mesmo da possibilidade de qualquer compreensão de qualquer coisa. Que é essa estrutura toda que eu estou falando para vocês, do plexo referencial de sentido, tá? O Logos de Heráclito, quando ele diz que todos falam do Logos, mas ninguém entende, né? Porque a gente não entende essa estrutura mais imediata mesmo da nossa possibilidade de compreensão. A gente compreende que compreende, pô, tem que compreender, tem que fazer, né? Mas não entende a complexidade que tem por trás, né, de histórica, de sentido que tem por trás disso, que todos os filósofos tentaram decifrar, principalmente os modernos, da Kant com a Tábua dos Juízos, Hegel com a lógica, a estrutura da lógica, lá com a fenomenologia do espírito. Todo mundo tentou pensar isso, né? Como é possível compreender, né? Como é possível... Então, assim, Heráclito também. A sorte é que Heráclito, ou o azar, é que Heráclito não deixou escrito, né? Deixou tudo meio que aforismos, né? Mas é bom isso também, porque trabalha melhor. A cabeça pensa mais, né? Quando está em aforismo. Galera, então, se ninguém tem mais nada a falar, eu vou parar de gravar. Agradeço a todos vocês. E quinta-feira que vem, estamos juntos. Eu vou tentar entrar na alteridade, né? Na questão do PERCOM. Né? A gente falou dos utensílios, agora com o ser do outro casal. Tá? Boa tarde, gente. Tá ótimo. Excelente aula. Abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, boa tarde, gente. Boa Tchau. tarde. Feliz dia da professora, Manuela. Feliz dia da professora para você e amanhã. Ah, é verdade. Obrigada. Abraço, tchau. Tchau. Vou tentar parar de gravar aqui.